Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Estamos aí iniciando mais um devocional, despertando. Iniciando mais um dia na presença de Deus, iniciando mais um dia em que o Senhor preparou. Seja todos bem-vindos, seja bem-vindo, Almira. Vamos iniciar aí mais um devocional, mais um dia que o Senhor está nos entregando para viver intensamente. Bom dia, Irla, tudo bem, querida? Deus abençoe, vamos chegando. Mais um dia aí que Deus está nos permitindo viver. Temos que acordar cheio de gratidão, porque esse é o dia que o Senhor fez. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo, querido. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Mais um dia aí que temos pela frente para viver, né? Como é bom, como é bom. Como é bom saber que Deus está aí pronto. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Obrigado, Irla, obrigado, gente. Vamos começar o nosso devocional. Eu quero começar o devocional de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero começar o devocional fazendo uma pergunta para vocês. Qual é ou quais são as suas maiores necessidades? Qual é a sua maior necessidade ou quais são as suas maiores necessidades? Primeiro temos que entender que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos fez e nos faz como filhos todos os dias. Mas essa é a pergunta que eu quero deixar bem explícita nesse início de devocional. Quais são as suas maiores necessidades? Faz uma lista e coloque conforme a prioridade quais são as suas maiores necessidades. E partindo disso, eu quero iniciar esse devocional de hoje lendo com vocês o Evangelho de João. Lendo com vocês o Evangelho de João. Para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda. Vamos iniciando aí o nosso devocional, vamos chegando. Essa é a pergunta, qual é a sua maior necessidade, ou quais são as suas maiores necessidades? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, é um versículo muito conhecido de todos nós, muito conhecido, que diz assim: respondeu Jesus. Isso são palavras de Jesus, isso foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou repetir esse versículo que dele a gente consegue extrair coisas tremendas. Um versículo curto, mas rico em sabedoria, em verdade. E a gente tem muito que aprender com esse pequeno versículo. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho. Ele não está falando mais um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu volto a repetir a primeira pergunta que eu fiz iniciando o devocional de hoje.
Qual é a sua maior necessidade? Ou quais são as suas maiores necessidades? Nesse versículo que lemos, nós vemos três necessidades básicas de todo ser humano. A partir dessas três necessidades básicas de todo ser humano, é que a gente consegue suprir todas as outras realidades de necessidades na nossa vida. E esse é o devocional de hoje. Qual é a sua necessidade? Seja ela qual for, eu pedi para você listar aí, não precisa nem escrever, é só listar na sua mente quais são as suas maiores necessidades em formas de prioridade. Todas elas serão supridas em Cristo Jesus, tenha certeza disso. Mas existem três necessidades básicas que todo ser humano, independente de classe, independente de posição social, independente de quem é, qualquer pessoa no mundo, ela tem essas três necessidades básicas. Pode ser que ela não perceba, pode ser que ela não esteja atento para isso, mas ela tem dentro dela, como ser humano, como criatura de Deus, três necessidades básicas que elas precisam ser correspondidas, elas precisam ser resolvidas em você, para que as outras necessidades que você tem, seja ela qual for, sejam supridas. A primeira necessidade que todo ser humano tem é um caminho para seguir. Se você não tem uma direção, se você não tem um rumo, se você não sabe para onde você está indo, se você não tem um caminho para percorrer, se você não tem uma jornada para trilhar, você está perdido. Você está sem direção. Então a primeira necessidade que você tem como ser humano, como homem e como mulher, é um caminho para seguir. Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o rumo que a sua vida está tomando? Você sabe a direção que você está indo? Você sabe qual é a rota que a sua vida está? Porque existe um caminho. Não existe outro caminho. Por isso que eu fiz bem questão de destacar, quando eu li o versículo, sobre o que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho. Não existe mais um. Não existe eu sou um caminho diferente. Não, ele é o único, não existe outro. Então a primeira coisa que você precisa suprir, a primeira necessidade que você precisa suprir é entender que você precisa de um caminho para seguir. A sua vida ela só consegue se movimentar, a sua vida ela só consegue andar, a sua vida ela consegue percorrer a existência dela como vida humana sua através de um único caminho. E esse caminho é uma pessoa. Esse caminho é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que disse: eu, disse Jesus, sou o caminho. Eu sou a resposta para essa sua necessidade de andar. Eu sou a resposta para essa sua necessidade de caminhar. Eu sou a resposta para a sua necessidade de ter um rumo na vida. Eu sou a resposta para você que tem um destino, que quer chegar. Eu sou esse caminho. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora preste atenção nessa segunda parte do versículo. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos.
Às vezes a gente está trilhando um caminho criado por nós, através de decisões e escolhas que fizemos durante a nossa jornada de vida. Às vezes estamos trilhando um caminho que achamos que é correto. Às vezes estamos trilhando um caminho que para a gente parece direito. Parece um caminho legal, interessante, importante, é por ali que a gente vai caminhar. Mas temos que entender que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que disse: eu sou o caminho. Então a primeira necessidade que você tem que suprir na sua vida é saber para onde você está indo. É saber que caminho que você está seguindo. É saber qual é a direção que você está indo. Se você não estiver trilhando o caminho chamado Jesus Cristo, eu te aconselho agora a mudar sua direção, a mudar sua rota e começar a trilhar o caminho em Jesus Cristo. Sabe, queridos, a palavra conversão, ela é exatamente isso. Você está trilhando um caminho que aos seus olhos parece correto. Você está trilhando um caminho que a sua carne, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas emoções estão dizendo para seguir. De repente você tem uma experiência com Deus, com uma pessoa, com um homem, e você começa nesse encontro, nessa experiência, a ter um relacionamento, porque vida com Deus é uma vida de relacionamento, diário, constante. Quando isso acontece, você muda a sua rota, você muda de caminho, você faz uma conversão e começa a trilhar um outro caminho. Isso é conversão. Você começa a trilhar um caminho de um homem que disse: eu sou esse caminho. Eu sou esse caminho. Então, a primeira necessidade que você precisa entender, que você tem latente dentro de você como ser humano, como mulher, como homem, é que você precisa de um caminho para seguir. Você não pode ficar sem rumo, você não pode ficar sem direção, porque assim a vida não acontece, a vida não desenrola, você fica estagnado, parado, porque você não sabe para onde você está indo, você não tem um rumo a seguir, você não tem um caminho para andar, você não tem um caminho para trilhar. Entenda, Jesus Cristo é o caminho. Amém, queridos? Para os que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. Sabe, os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, eles são perfeitos. Os nossos podem parecer corretos, como eu falei, podem parecer direitos, mas nem sempre se revelam perfeitos. E Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, deixa muito claro isso. Diz assim a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Eu vou repetir, Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. A primeira necessidade básica, latente, que existe em você, em qualquer ser humano, é que ele precisa de um caminho para seguir. E esse caminho está revelado em Jesus Cristo, que é o caminho que devemos seguir. E só em Deus conseguimos trilhar esse caminho. A segunda coisa importante que precisamos entender, que extraímos desse versículo que lemos, desse texto que lemos, é que precisamos de uma verdade para crer.
Não precisamos só de um caminho para seguir, também precisamos de uma verdade para crer. E Jesus Cristo, esse mesmo Jesus que está vivo, que está sentado num alto e sublime trono, onde governa todas as coisas, é Deus. Além dele dizer, eu sou o caminho, ele também afirmou, eu sou a verdade. Nós temos uma necessidade de crer em alguma coisa. Isso é latente no ser humano. Nós temos a necessidade de crer em alguma coisa. Isso faz parte da natureza humana, da essência humana. Ninguém consegue viver sem uma fé. Ninguém consegue viver sem uma crença. Ninguém consegue viver sem acreditar em alguma coisa. Mas nós temos uma única verdade, que é absoluta. E ela se chama Jesus Cristo. Ela se chama Jesus Cristo. O mesmo que disse, eu sou o caminho, ele também disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou mais uma verdade, eu sou uma opção da verdade. Não, ele disse, eu sou a verdade. O ser humano, ele deseja ter uma filosofia, uma ideologia, ou uma religião, ou algum fenômeno que aconteceu, que ele se apega nisso. Mas, no entanto, Jesus deixa muito claro e se apresenta a mim e a você, não como uma alternativa, não como uma opção a mais, não como uma filosofia de vida, não como uma ideologia, não. Jesus não é uma crença, ele não é uma religião, ele não é uma filosofia. Jesus Cristo é uma pessoa no qual nos relacionamos de forma autêntica, de forma verdadeira, porque ele é a verdade absoluta. Ele é a única verdade existente no mundo. Então, ele supre a nossa necessidade de crer. A nossa necessidade é respondida na verdade da pessoa de Jesus Cristo. E ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade, que verdade é essa? Jesus Cristo vos libertará. Em Cristo somos livres. Em Cristo somos livres do pecado. Somos livres das vozes contrárias. Somos livres do sentimento de culpa. Somos livres da condenação. Somos livres dos nossos atos pecaminosos. Somos livres da nossa intenção de maldade. Somos livres do nosso egoísmo. Somos livres de um ser humano caído. Nos tornamos nova criatura e em Cristo somos libertos, transformados, livres para trilhar esse caminho que nos é proposto em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Essa é a segunda verdade que precisamos entender, que é uma necessidade humana de ser correspondida. É que precisamos de uma verdade para crer. E a nossa verdade é Jesus Cristo. Então, conhecer Jesus Cristo é ser liberto por Ele. Todos nós precisamos de uma verdade para crer. Todos nós precisamos de uma verdade para viver. E essa verdade, ela nos liberta todos os dias e nos faz ser pessoas melhores todos os dias. Então, Jesus, novamente, nos diz, eu sou o caminho, eu sou
a verdade. São duas necessidades primárias que são respondidas em Cristo. A nossa necessidade de um caminho para seguir e a nossa verdade de crer em algo. Todo ser humano crê em alguma coisa. Mas precisamos crer naquilo que nos liberta, naquilo que nos transforma, naquilo que nos faz filhos, naquilo que tira de nós toda a condenação, porque aqueles que estão em Cristo não estão mais condenados. Amém? E a terceira, a última necessidade nossa, que a gente precisa suprir, é uma vida para viver. Precisamos de uma vida para viver. Não precisamos somente de um caminho, não precisamos somente de uma verdade para crer, mas precisamos de uma vida para viver. Precisamos de uma vida para viver. E esse mesmo Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele nos diz, eu sou a vida. Sabe, queridos, entenda uma coisa, fora de Deus, não há existência. Fora de Deus não há existência, não há vida. A vida, ela só é possível em Deus, porque Ele é o dom da vida, Ele é o Criador da vida, Ele é o sustentador da vida. E como ser humano, nós temos a necessidade de uma vida para viver. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, outra afirmação de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe por que Jesus pode oferecer uma vida em abundância? Porque Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E a nossa necessidade de uma vida para viver, ela só é válida, ela só é significativa quando ela é vivida em Cristo Jesus. Jesus é que dá sentido à nossa vida. Jesus é que dá a razão e a satisfação da nossa vida. Ele nos dá uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de alegria, porque é uma vida abundante. Ela tem que ser regada com essas três coisas: paz, satisfação, alegria e esperança. Uma vida abundante, ela é uma vida de paz, de alegria e de esperança. Sabe, por causa de Jesus Cristo, sempre haverá esperança. Por causa de Jesus Cristo, sempre haverá vida em nós. Precisamos viver diariamente, constantemente, em Cristo. Deixar a vida de Cristo ser a vida em nós. Deixar a vida de Cristo ser a razão e a principal necessidade da nossa existência como ser humano. Viver a vida de Cristo em nós, porque Ele é a própria vida. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso profundamente e de uma forma muito particular. Ele escreve aos Gálatas e no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
Sabe, a nossa vida não tem menor sentido se ela não estiver em Cristo. Entenda, todos nós precisamos de uma vida para viver. E essa vida é Jesus Cristo. Essas três necessidades básicas de todo ser humano, principais, elas precisam ser supridas. Elas precisam ser respondidas para que todas as outras necessidades sejam supridas. Por isso que a gente entende, quando a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas, ou seja, todas as outras necessidades, elas serão supridas. Mas coloque na sua prioridade um caminho para seguir, uma verdade para crer e uma vida para viver. Se essas três necessidades que você como ser humano, como eu e você, temos, são respondidas em Cristo Jesus, todas as outras coisas se tornam possíveis e são respondidas. Todas as nossas outras necessidades são supridas. Sem um caminho, entenda isso que eu vou dizer, sem um caminho não há progresso. Sem verdade não há conhecimento. E sem vida não se pode viver. Grave isso. Sem um caminho não há progresso, não há jornada, não há o que trilhar. Não há o que fazer. Não há progresso. Sem verdade não há conhecimento. Sem verdade não há entendimento. Sem verdade, queridos, não há motivo, não há razão. E sem vida, não há vida para viver. Por isso Jesus fecha de uma forma tão regada de sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Ele fecha nessa frase as três principais necessidades de um ser humano, dizendo: eu sou o caminho que você deve seguir, eu sou a verdade que você deve acreditar, e eu sou a vida que gera em você esperança, uma vida para ser vivida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe? Entendendo isso, queridos, quando essa chave vira na gente, a vida se torna mais plena, mais madura. Porque sabemos que todas as outras nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, quando trilhamos um caminho, quando cremos na verdade e quando começamos a viver a vida de Cristo em nós. Amém, queridos? Eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando temos um caminho para seguir, queridos, quando temos uma verdade para crer e quando temos uma vida para viver em Cristo, somos trazidos das trevas e somos levados para a luz de Cristo e vivemos como um povo santo, um povo exclusivo, um povo de Deus. Amém? Que essa palavra possa ser uma palavra de vida no coração de vocês, como foi para mim. Que essa palavra responda a primeira pergunta que eu fiz no início desse devocional. Qual é a sua maior necessidade? Ou quais são as suas maiores necessidades? Agora você sabe que você precisa responder
essas necessidades. Amém? Que Deus possa fazer essa palavra ser vida em nós. E entender que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Depois que entendemos isso, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Um pequeno versículo com grandes verdades que devemos viver e experimentar. Trilhe o caminho correto, acredite na verdade correta e viva uma vida correta em Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar neste dia, nesta manhã. Hoje é um domingo especial, domingo onde mais tarde estaremos na casa de Deus, o adorando, glorificando, exaltando o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele pertence a nossa vida. Como eu amo os domingos. Os domingos são apaixonantes. É um momento onde a gente acaba se envolvendo mais no Senhor, né? Vamos orar para que essa palavra seja confirmada no nosso coração e para que possamos iniciar o dia de hoje cheio da graça e do favor de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, faça aí do seu lugar um altar, faça aí do seu lugar um lugar santo, porque Deus está presente aí, e onde Deus está, o lugar se torna santo. Ore com fé, ore na certeza de que todas as suas necessidades, a partir dessas 3, elas serão supridas em Cristo Jesus. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos dá um caminho para seguir. Presença essa que nos dá uma verdade para crer. E presença essa que nos dá uma vida para viver. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer despertar e estar aqui diante da Tua presença nesta manhã. Isso só se tornou possível porque assim o Senhor quis. Esse dia, esse momento, foi planejado antes pelo Senhor, que tem em Tuas mãos o controle de todas as coisas, que tem em si toda a sabedoria. Obrigado, Senhor, por nos fazer acordar, nos despertar para esse novo dia. Esse novo dia é um presente, é uma dádiva que vem do Senhor. Por isso estamos aqui alegres, iniciando o dia na Sua presença, ouvindo a Tua palavra. E agora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença em oração. Pai, obrigado pela Tua palavra de hoje. A Tua palavra nos ensinou que temos sim muitas necessidades na nossa vida. Às vezes não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter, mas tenho certeza que todos nós temos tudo aquilo que precisamos ter. Mas é natural, nós temos os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas demandas de vida, mas precisamos entender que existem 3 necessidades extremamente importantes e principais, que são prioridades e que são latentes a todo ser humano. Precisamos de um caminho. Precisamos de um caminho para que a vida flua, para que a vida ande, para que a gente possa trilhar, caminhar, baseado num objetivo, num destino. Precisamos de um caminho. A vida acontece nos passos de uma jornada. A vida acontece nos passos de uma jornada. E esse caminho só é suprido no Senhor, que é o caminho. Precisamos de uma verdade para crer. E a Tua palavra nos ensinou que o Senhor é a verdade absoluta, única. Não há outra verdade. O Senhor não é mais uma verdade, não. O Senhor é a verdade. A verdade. E precisamos crer, depositar toda a nossa fé na pessoa do Seu Filho amado Jesus, que supre e responde essa nossa necessidade de crer em algo, porque cremos de corpo, alma e espírito no Seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso
nosso Senhor e Salvador. Pai, aprendemos também através da Tua palavra que precisamos de uma vida para viver. E essa vida só é possível no Senhor, que disse que além de ser o caminho, a verdade, o Senhor é a vida. Sabemos que fora da Tua presença, fora da vida que há em Ti, não há existência. Por isso, Pai, que a Tua vida seja a nossa vida e que possamos vivê-la de forma intensa, de forma plena e profunda, para que possamos verdadeiramente estar seguros com uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria e uma vida de esperança. E isso tudo só é possível no Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque uma palavra como essa nos traz de volta a consciência, a direção correta, a fé estabelecida, fortalecida e a nossa vida cheia da Tua graça e do Teu favor. Obrigado, Pai. Pai, eu oro por todos aqueles que estão online comigo agora neste momento, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, seus filhos, aqueles que os têm, sobre tudo da vida deles, seja tocado agora e transformado pela Tua palavra. Porque eu sei que tudo que é importante para eles é importante para o Senhor. E eu sei que os seus olhos estão abertos e atentos a tudo que diz respeito à vida de cada um deles. Por isso, Pai, derrama a Tua graça, derrama o Teu favor, derrama o Teu bálsamo sobre esta casa, esta família, e que eles possam sentir a Tua paz, que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, e que haja somente espaço para a Tua paz. Paz essa que excede todo entendimento, e que eles possam continuar caminhando o caminho correto, acreditando com a fé fortalecida na verdade correta, e que eles possam viver a vida correta, abundante, que só há no Senhor. Pai, eu não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que esta mesma palavra, essa mesma presença esteja com eles, e que essa palavra produza frutos do entendimento em cada um. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por este novo dia que está se iniciando, que ele seja extremamente abençoado, e que o Senhor tenha controle deste dia, e que nos faça viver plenamente segundo a Tua vontade, porque desejamos estar vivendo no centro da Tua vontade, vivendo os Teus planos e os Teus propósitos em nossa vida. Por isso, Pai, te agradecemos por este dia. Fica conosco, nos ajuda, nos sustenta, nos orienta, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Sua voz e que possamos fazer aquilo que agrada o Teu coração. Ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa ser vida em cada um de vocês. Que vocês possam viver o dia de hoje intensamente, intencional e vivendo uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Continuamos aí o nosso desafio da leitura. Hoje vamos ler Provérbios 25, né? E a leitura da palavra nos fortalece, é ela que nos sustenta nos momentos difíceis da vida, é a palavra de Deus que nos conduz, que nos faz o conhecer mais e mais. Então hoje, capítulo 25, e assim vamos seguindo, lendo a palavra de Deus, que é ela que nos preenche, ela que nos responde e ela que nos ajuda a conhecer mais e mais a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Para quem está chegando agora, fica aqui o bom dia, que Deus os abençoe. E os que estiveram comigo, fica aqui a minha gratidão, o meu carinho. Mesmo num domingo, vocês estão aí firmes, né? Quem chegou agora, essa live acontece todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias às 6 horas da manhã, o Senhor dando força e graça. Estamos aqui. E Deus vai nos sustentando e vai nos ajudando a viver um dia de cada vez, né? Então, vamos caminhando. Que bom, Amília, que bom. Almira, que bom que você está lendo. Continue lendo e sendo fortalecida pelo Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe
E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Tenha um bom dia, que Deus os abençoe e até amanhã.